Boa noite. É um prazer tê-los aqui para começar esse nosso segundo semestre de apresentações do Física ao Entardecer. Antes de começar, gostaria de fazer uma propaganda das nossas próximas palestras, que estão aqui na lousa. Então, a próxima palestra vai ser ministrada pela professora Marina Nielsen, no dia 19/9. Em particular, convido todos a comparecer. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo agora no Facebook e dizer que você também pode fazer perguntas por meio do Facebook e, na hora apropriada, a gente transfere para o palestrante. E com isso eu gostaria, então, de apresentar a nossa palestrante de hoje. A professora Débora Menezes é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo. Depois ela fez o doutorado na Universidade de Oxford. Ela tem passagens pela Espanha, no pós-doutorado, em Portugal. E ela atua na área de física de altas energias, é o tema principal de pesquisa dela. Mas hoje ela vem falar sobre um tema na qual ela continua atuando na Sociedade Brasileira de Física, que é o tema ligado às questões de gênero. Ela está dentro da Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Física e também da qual ela é atualmente, ou recentemente, foi eleita a tesoureira da sociedade. Então, gostaria de passar a palavra para a Débora e agradecer novamente a presença de vocês. Obrigada. Estou gostando disso aqui. Muito bem, pessoal. Obrigada aí pela presença. E vou mostrar aqui para vocês alguns dados ligados ao que a gente chama de efeito tesoura, que é uma coisa presente na vida das mulheres em geral, e a gente reparou com dados que isso é muito forte na vida das físicas em particular, mas não é um quadro estático, então a gente pode tentar trabalhar para mudar. Então, tem vários dados que estão aí, saíram na Scientific American Brazil, mas como essa revista é uma revista de jornaleiro, não de fácil acesso, a gente conseguiu colocar isso no archive, então todo mundo pode baixar. E o que é o tal do efeito tesoura, né? E como é que ele começa? Então, o machismo é uma questão estrutural, está presente aí, permeia a nossa vida, e ele afeta as relações de gênero e a designação dos papéis sociais, né? Então, desde a hora em que é a mulher que fica lá tomando conta do filho e o marido vai trabalhar, ou quem lava a louça, as coisas estão se modernizando, mas tem muitas coisas que estão estruturadas. E isso, de certa forma, faz com que a autoconfiança das meninas sofra um revés já muito cedo. Então, existem várias pesquisas que foram conduzidas, muitas delas patrocinadas pela Microsoft, e uma delas, sobre a qual me refiro aqui, fala sobre o que as meninas pensam sobre pessoas inteligentes. Então, se a gente consultar, e isso eu já tentei fazer essa experiência com crianças da família, e é verdade, ela se confirma, então é uma coisa impressionante. A gente pega meninas e pergunta assim, dê um exemplo de uma pessoa bem inteligente. Ou um exemplo de pessoa de quem que você acha que você admira. 100% das meninas citam uma mulher e 100% dos meninos citam um homem. Isso aos 5 anos de idade. Aos 7 anos de idade, as meninas foram para a escola, foram alfabetizadas. Quer dizer, elas podem até ter ido para a escola antes, né? Mas nessa idade, com certeza, todas já estão alfabetizadas e já passaram por um ambiente escolar mais formal. E aí a pergunta é repetida. E mais de 90% das meninas citam homem. Então, alguma coisa acontece com meninas bem novinhas para que elas deixem de admirar possíveis mulheres como pessoas de sucesso, inteligentes, e voltem isso para admiração masculina. Então, eu não sou antropóloga, não sou socióloga, eu sou física, então eu não vou analisar isso, nem tentar interpretar isso com muito cuidado, mas a gente, no grupo de trabalho sobre questões de gênero, andou lendo trabalhos sobre isso, e aí existem algumas das causas que são sempre citadas como possíveis causas para os estereótipos de gênero.
Um deles, muito citado, são os filmes da Disney, né? Com aquelas princesas que têm que ser bonitas, lindas, comportadas, não podem ser mal educadas, e ficam lá esperando o príncipe encantado. E o príncipe encantado chega e elas são felizes para sempre, porque elas não precisam fazer nada além de ser bonitas e bem comportadas. É claro que a vida das princesas de verdade não era nada disso, né? Aliás, eu não queria ser princesa por nada, porque elas eram mercadoria de troca na mão de famílias aí, na época, né, que esses casamentos, agora a coisa parece estar mudando, né? Pelo menos na Inglaterra parece que a coisa está mudando. Mas as princesas eram mandadas para outros lugares, outros países, onde os príncipes falavam outras línguas, tinham outros costumes, e pronto, né? Fazia aquilo um negócio comercial e lá mandavam a princesa. Mas a Disney transformou isso numa coisa meio encantada, né? E as meninas gostam de ser princesas, e se vestir de princesas, e usar tiara de princesa. Mas isso tem uma conotação forte associada, que é a coisa da mulher não ir atrás daquilo que ela quer, né? Enfim, talvez algumas queiram mesmo ser princesas. Existem outros brinquedos infantis, né? Então, os brinquedos dos meninos, tem sessões de brinquedos, meninas e meninos, e agora, outro dia eu fui lá, comprei um presente de menino para dar para uma menina, né? Fui na sessão de menino e comprei um presente de menina para dar para uma menina que fazia 4 anos, e a moça que embalou, eu falei, isso aqui eu vou dar para a Júlia, e a menina que embalou falou assim, então, mas o pacote é de menino ou de menina? Eu falei, mas não tem pacote de menino e de menina? Porque tem o rosa para menina, né? E o azul. Então, isso está muito embrenhado na sociedade, a gente queira ou não, essa coisa fica sendo, né, repetida. E quais são os brinquedos de meninos? São os brinquedos que os estimulem, né? Vamos montar, distribuir cartas, jogar. E os das meninas são brinquedos que lembrem que elas têm que se comportar bem, tirar pó lá de não sei o quê, brincar de casinha, cuidar da boneca. Enfim, não é tudo que precisa ser assim, mas tem muita coisa que é assim. E essa coisa progride, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês uns dados das premiações nas Olimpíadas Brasileiras de Física. Então, por quê? Porque esses dados estão disponíveis lá no site da SBF, e aí ele mostra para a gente o que a gente fala, que a gente chama de efeito tesoura. Esse nome efeito tesoura foi cunhado por um sociólogo, me esqueci o nome dele, mas a ideia é justamente de que as meninas são cortadas daí da progressão na carreira, mas também que os gráficos todos têm a forma de uma tesoura, que é o que a gente está vendo aqui nesse gráfico, né? Então, aqui a gente tem percentual de premiações no 8º ano, no 9º ano, na primeira série, segunda e terceira série do ensino médio. E a gente vê que, percentualmente, o número de meninos que ganha medalha só cresce, porque o número de meninas que ganha medalha só decresce, né? Então, o tempo vai passando e elas, por alguma razão, sentiam algum interesse na 8ª série pela física e depois ou o interesse diminui ou eu não acredito que seja a capacidade que diminui, mas alguma coisa é alterada. Aqui tem um outro gráfico, né? Eu fiz um estudo da UFSC, que é a instituição na qual eu trabalho, da composição percentual por sexo dos ingressantes nos 3 níveis de estudo, né? Então, o primeiro é licenciatura e bacharelado, que são os 2 cursos da graduação, e aí vocês olham lá e veem, né, nesses gráficos que da ordem de 76%, 77% dos ingressantes são rapazes e da ordem de 23% são meninas. Se a gente olhar para o número de concluintes, de novo a gente vê que o percentual dos concluintes aumenta, então os homens numericamente têm uma evasão gigantesca, então tirando essa evasão gigantesca daqueles que se formam, o percentual de homens que conseguem se graduar, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, aumenta com relação aos que ingressam. E se a gente vai avaliando isso conforme a carreira vai progredindo, a gente vê lá, né, que ingressam da ordem de 22%, 23% na graduação de meninas, depois cai para 19% no mestrado, para 15% no doutorado. E as que se formam ainda são menos, né? 18,5% e 12% no doutorado, portanto, o percentual de rapazes na carreira de física vai aumentando conforme o tempo vai passando. Bom, aí a gente continua olhando, né, para a carreira das físicas, e aí tem os gráficos que mostram o percentual de bolsistas
tem uma bolsa no CNPq que chama Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Então, todos podem concorrer e tem um percentual de pesquisadores mais ou menos da ordem de 8% a 10%, dependendo da área do conhecimento, que conseguem ganhar essa bolsa, né? Então, a bolsa, na verdade, é um estímulo para a pessoa continuar fazendo pesquisa e depois de um certo nível, o nível 1, também vem um dinheirinho ali a mais para ajudar na manutenção das coisas, dos equipamentos e coisas assim. E o que a gente viu, olhando os gráficos de 2005, 2010 e 2016, é que nada mudou, né? Então, tem esses gráficos aí, estão a barrinha cheia, a barrinha só um recortezinho e aquela outra barrinha preta, e a gente vê o nível mais baixo é o 2, e depois ele, conforme vai passando o tempo, a pessoa pode ir progredindo, e o nível mais alto dessa bolsa é o nível 1A. Então, o efeito tesoura está claro aí de novo, né? Tem uma pequena oscilação ali do 1D para um C, que é ocasional, mas a gente vê claramente que os homens conseguem chegar ao nível 1A e as mulheres têm muito mais dificuldade. Isso é interrompido antes. Quando a gente olha o gráfico de cima, então a gente vê isso claramente, né? O número de bolsas, o número de bolsistas, conforme o nível aumenta, diminui, o que é de se esperar, porque isso é uma espécie de pirâmide, mas quando chega lá no nível 1B, o das mulheres diminui mais para 1A, se não me engano, na física tem 6 ou 8 mulheres que são bolsistas que têm bolsa PQ1A só. E o nível dos homens continua aumentando. Então, o efeito tesoura está aí, né? E aí eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, que é um estudo que foi feito, ele foi primeiro publicado no Archive, depois foi publicado nesse PLOS, Biology, e ele discute o que acontece, né, em ciências com relação à diferença de gênero em diversas áreas. Eu tenho certeza que não dá para ler, está difícil, né? Mas dá para a gente ver aqui, ó, que a física é aqui, ó, a terceira pior. A pior de todas é finança. Então, por alguma razão, as mulheres não se interessam de modo nenhum por dinheiro, né, coisas ligadas. A segunda é computer science, que é muito estranho, porque a ciência da computação começou com o envolvimento das mulheres, e aí tem alguns desses antropólogos e sociólogos que interpretam que onde tem dinheiro, as mulheres são afastadas, né? Então, e a terceira, o pior de todo, terceiro aqui, né, nessa lista gigantesca, é a física, né? Então, para ter uma igualdade, equidade entre homens e mulheres na física, segundo esse estudo, serão necessários 258 anos. Portanto, ou a gente se conforma com esse quadro e espera 258 anos, ou a gente tenta fazer alguma coisa para entender e, se possível, mudar o que está aí. Por que, então, é importante mudar, né? Diversidade sempre é uma coisa muito boa. Se a gente pega pessoas todas formadas do mesmo jeito, no mesmo lugar, elas todas vão pensar mais ou menos da mesma forma e vão ter mais ou menos as mesmas ideias. Se a gente pega pessoas que vêm de ambientes diferentes, é claro que a contribuição que elas trazem vai ser diferente, portanto, mais enriquecedora. E a ciência, se for diversa, é melhor, né? Bom, continuando aí, tem a Donna Strickland. Todo mundo ouviu falar que o ano passado ela ganhou o Prêmio Nobel de Física depois de 55 anos. Na verdade, eu vou mostrar o próximo gráfico, só 3 mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Física. Claro que o número de mulheres, como eu mostrei até aqui trabalhando em física, é muito menor do que os homens, da ordem de 20 e poucos %. Então, a gente não espera que tenham mais mulheres ganhando Prêmio Nobel do que homens, mas talvez algo próximo de 10% ou 12% não fosse mal, mas isso não acontece, né? Então, tem um estudo que saiu, que mostra também desse viés de gênero nas próprias comissões que indicam quem são os ganhadores do Prêmio Nobel. Então, tem aqui, ó, a química, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres receberam o Prêmio Nobel na química em toda a sua história. Na física, 3, né? Aqui é a Madame Curie, que ganhou 2, aqui na química e na física, então tem a Madame Curie, que é conhecida. Depois aqui a Maria Göttberg-Mayer, que é uma física nuclear, que propôs o acoplamento spin-órbita, a segunda. E agora a Donna Strickland, realmente impressionante, né? Em economia tem uma mulher, a gente já viu lá no outro gráfico que, de fato, as mulheres é a pior área de todas, né? Se for lidar com finanças.
Mas se a gente for olhar para cá, ó, essas áreas ligadas à medicina, à fisiologia, a biologia tem muitas mulheres trabalhando. Muitas mulheres. Em muitas universidades, o número de mulheres na biologia, bioquímica, supera os 60%. Mas se a gente for olhar naquele gráfico que eu mostrei para vocês da bolsa PQ, do CNPq para física, se a gente olhar na química, é parecido. Então, de fato, tem alguma coisa que limita as mulheres quando elas estão ascendendo na carreira. Opa, perdão. Aí tem um outro estudo interessante, né? Que discute, isso especialmente na Dinamarca, e aí discute o que acontece na vida das mulheres e dos homens quando nasce o primeiro filho. E a gente depois vai discutir aqui na física em especial, em geral, nas mulheres físicas, o primeiro filho é o único filho, né? Quando elas têm filho, quando elas não optam por não ter filhos. Então a gente vê aqui, ó, tendo aqui a mulher com filhos, sem filhos, tarará, nasceu a criatura. Nasceu a criatura, a mulher sem filhos continua ascendendo na carreira, a mulher com filhos, ploft, isso aqui é salário, cai aqui embaixo. Depois, a amamenta, fica em casa um tempo, não sei o que lá, ela consegue recuperar, mas ela nunca vai de novo se equiparar. Claro que isso, aqui no Brasil, se a gente pensar em termos de serviço público, não é bem assim, porque os salários iniciais são iguais. Mas se a gente olhar quanto tempo as mulheres demoram para chegar no final da carreira, quando chegam, e comparar com os homens, a gente vê uma coisa também parecida. Bom, e os homens? O que acontece na vida deles quando eles têm o primeiro filho? Nada, eles ficam contentes, fumam um charuto, contam para os vizinhos, mas não acontece mais nada, não muda nada do salário, continua tudo igual, né? E por que a Dinamarca é um caso emblemático? Porque a Dinamarca e a Finlândia optaram por dividir a licença maternidade e a licença paternidade. Já fizeram, existem vários moldes, eu não sei dizer para vocês qual é o molde que está funcionando no momento, mas um deles foi o seguinte: a família ganha 6 meses de licença paternidade ou maternidade e o pai e a mãe decidem como vão utilizar esse tempo, né? Então, o que parece que os dados mostravam é que no começo, os primeiros 3 meses era a mãe que ficava em casa, estava amamentando, não sei o quê, nos outros 3 meses o pai passava a ficar em casa e a mãe voltava ao trabalho. Eu gostei muito de ter 4 meses de licença maternidade. Quando eu voltei a trabalhar, era um sofrimento. Eu dizia que eu era mãe, motorista e mamadeira, porque eu corria para amamentar, voltava, dava aula, depois... Então, foi desgastante, assim, eu dormia mal à noite e tal. Então, agora são 6 meses, né? Por outro lado, são 4 ou 6 meses que a gente se afasta do ambiente de trabalho. E no meu caso, eu tive um filho só, mas se a pessoa opta por ter 2 ou 3... isso pode ter um efeito cada vez de diminuir a inserção da mulher lá no ambiente de trabalho e dificultar a sua ascensão profissional. Opa. Bom, então, estou falando de problemas, né? Então, quais são os problemas? Acho que a sociedade é machista, eu já falei. Eu falo muito da maçonaria, porque lá em Florianópolis a maçonaria é muito forte. E na maçonaria as mulheres nem entram, né? Não passam da porta, só vão nas festas. Então são decisões que são tomadas num ambiente completamente masculinizado, lembrando que a gente está no século XXI e que 51% dos habitantes do planeta são do sexo feminino, né? São mulheres. Então a maçonaria é muito machista, a religião, não preciso falar, é machista. E tem os vieses inconscientes, né? Então, de novo, um problema estrutural. Então, quando a mãe fala assim para a filha, você vai sair com essa roupa? Com essa saia? Bom, qual é o pai que fala isso para o filho? Mas você vai com esses shorts horrível, com a perna de fora, peluda? Ninguém fala nada, né? Não tem nenhum tipo de crítica com relação à roupa ou o modo de se comportar dos homens. Está sempre de acordo. As mulheres sempre é que estão tendo que se adequar ao modo delas. Bom, então, um problema que a gente vê é que existem muito poucas mulheres em instâncias decisórias e em posições de delineamento de política científica. Então, o sucesso profissional, de fato, não é facilitado, porque eu acho que as mulheres podem perceber problemas que outras mulheres... Vou dar um exemplo. A SBF, o ano passado, instituiu o prêmio Carolina Nemes, né? E na comissão da distribuição do prêmio,
tinha metade homens e metade mulheres. E aí, quando estavam analisando os prêmios, algumas das mulheres jovens pesquisadoras tinham tido filhos. E elas tinham produzido menos logo depois do nascimento dos filhos, né? Mas os homens da comissão acharam que isso era um dado irrelevante para ser discutido naquele prêmio. Então, esse ano, a comissão é só de mulheres, né? Não tem mais homens, porque, de fato, talvez eles não tenham dificuldade de avaliar qual é a dificuldade inerente do fato de você ter um filho pequeno e amamentar o filho pequeno e ficar em casa com essa criança, qual a repercussão que isso tem na carreira. Bom, depois as mulheres são categorias subrepresentadas, apesar de não serem minorias, né, são maiorias, e de um modo geral as categorias subrepresentadas sofrem mais com assédio moral e sexual, e eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, né? Então, parece que tem bastante estímulo para desistir, né, na ascensão da carreira, e aqui eu estou falando da ascensão na física em especial, e pouco estímulo para continuar. Então, esses estímulos precisam vir, né? E depois tem a história de que a contribuição das mulheres muitas vezes é invisível, é o que a gente percebeu lá quando a gente analisou o Prêmio Nobel, né? A gente sabe de muitas outras mulheres, né, que fizeram grandes contribuições na física, ou na biologia, ou na química, e não ganharam o Prêmio Nobel. Então, de alguma forma, elas ficam disfarçadas. Bom, isso aqui é uma foto que eu tirei, essa aqui sou eu. E aqui são todas as pessoas que participaram de um evento organizado pela Sociedade Indiana de Física em janeiro desse ano, né? Então, vocês podem perceber que tem aqui as mocinhas que eram as secretárias e tem uma mulher aqui. E isso, nesse tipo de ambiente, é uma situação normal. Mas será que devia ser normal, né? E aí, depois, quando acabou, eu ainda fui cumprimentada, né? Ah, que legal tua palestra. Eu falei assim, pois é, devia ter mais mulheres para ter mais palestra legal. Aí foi um mal-estar, assim, momentâneo, né? Mas isso não devia ser normal. Assim, de fato, muitos desses eram indianos que estavam trabalhando nos Estados Unidos ou na Europa e foram chamados para participar do evento. E estrangeiros, assim, sem vínculo nenhum com a Índia, tínhamos eu e esse aqui que é um japonês, que tá de costa, os outros todos. Mas tem tantas mulheres indianas fazendo física por aí, nenhuma delas foi lembrada. Mas é claro que não adianta ficar reclamando, a gente tem que procurar soluções. Ou a gente se acomoda com aquilo e não reclama e acha que está tudo bem, ou então a gente vai e procura soluções, né? Então, o primeiro deles é encorajar as crianças desde crianças. As meninas podem sim, tanto quanto os meninos. Elas podem ser o que elas quiserem. Elas podem estudar o que elas quiserem. A competência é a mesma. Então, se alguma coisa socialmente diz para essas meninas que elas não são iguais, essa coisa está errada, porque não é verdade. As meninas têm tantas condições de serem uma cientista quanto os meninos. Então, esse encorajamento tem que vir desde criança, e é claro que as famílias que encorajam mais vão ver mais mulheres ascendendo do que as famílias que encorajam menos. Mas esse encorajamento pode vir também da escola, né, do ambiente, Bom, a outra coisa é viabilizar experiências práticas da física. Isso aqui vale não só para meninas, vale para meninos, né? Aquela nossa física de colégio, às vezes, ainda está longe da realidade, né? Então, outro dia eu estava dando uma aula de torque, entrou um aluno atrasado, aí eu falei assim para ele, por que você abriu a porta pela maçaneta? Ele olhou, falei, por que você não abriu ali por onde ela está girando, ao redor das dobradiças? Vai lá, tenta abrir pela... E aí, assim, aí eu comecei a explicar torque, né? E braço de alavanca, e pronto. A gente pode fazer isso o tempo todo. A física tem conexão com tudo que a gente faz, né? Mas falta um pouco disso no colégio, e talvez isso ajudasse a encorajar mais meninas a se envolverem com a física. A outra coisa que é tentar tornar os exemplos de sucesso modelos visíveis, para que as meninas percebam, desde pequenas, que não são só os homens que são inteligentes e que conseguem fazer as coisas. As mulheres também são inteligentes e também conseguem fazer as coisas. Mas esses modelos têm que aparecer, né? Então, para isso, a SBF tem proposto algumas ações afirmativas pontuais e tem tentado divulgar esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês. Vou começar aqui falando das meninas, né? Então, eu achei esse cartoon aqui, achei super legal. Quer de aniversário uma boneca que chora, né? Tem boneca que chora, que faz xixi, que bebe leite.
Não, quero uma boneca que lute por seus direitos. Então, os brinquedos infantis também marcam as pessoas, né? Meninos e meninas. Então, a gente pode pensar em discutir isso com elas. Desde 2017, a Sociedade Brasileira de Física tem premiado as medalhistas de ouro das Olimpíadas Brasileiras de Física e das Olimpíadas Brasileiras de OBFEP, da escola pública, com alguma coisa. Nos 2 primeiros anos, a gente deu esse anel aqui, que é um anel em formato de nanotubo de carbono, com o símbolo da SBF. No ano passado, a gente não deu o anel, porque algumas pessoas disseram que isso era um estereótipo feminino, apesar de que muitos homens usam o anel. Então, para não cair nessa discussão, a gente deu livros, né? Então, a gente deu 2 livros para as medalhistas de ouro e um livro... Aí, como foi muito mais barato do que o anel, deu para dar 2 livros para as meninas medalhistas de ouro, um livro para as medalhistas de prata e um livro para as medalhistas de bronze. E essas cerimônias de premiação são sempre muito legais, porque se eu tenho espaço, eu sempre falo, se alguém do comitê de gênero sempre fala, e depois as mães vêm conversar com a gente. Então, a gente percebe que tem um papel das mulheres perceberem que elas podem fazer a diferença na vida das filhas, se elas deixarem bem claro que as meninas também são capazes. A outra coisa que a CBS fez foi instituir o Prêmio Carolina Nemes para físicas em começo de carreira. Então, esse prêmio, eu acabei de falar do júri aí para vocês, ele foi dado pela primeira vez no ano passado, foram poucos inscritos, acho que 6, se não me engano, 6. Esse ano já foram 9 inscritas e o currículo dessas 9 meninas é realmente impressionante. Eu não estou no comitê, mas eu dei uma olhadinha lá, né? Então, tem 2 que já ganharam o prêmio L'Oréal e tem uma que ganhou um prêmio na Inglaterra, e elas estão concorrendo por mais prêmios. Então, quando a pessoa ganha qualquer coisa, ela não desiste, ela percebe que ela é capaz, ela vai concorrer por outras coisas. Depois, isso é uma luta antiga, né, de que no Lattes exista um espaço específico para que no currículo as pesquisadoras e os pesquisadores coloquem quando nasceu o primeiro filho, se quiserem, né? Esses dados não são obrigatórios, mas isso ajuda a gente a ter dados, né? Fazer um levantamento de dados e ver o que acontece em termos de produtividade, em termos de, sei lá, outros indicadores que a gente pode olhar através do currículo quando nascem os filhos, né? Então, no meu currículo, eu até escrevi, a gente fez um movimento, assim, todo mundo escreveu no currículo, assim, na apresentação, 1 filho, tantos meses de maternidade, de licença maternidade, 2 filhos, tantos meses... Em princípio, isso aqui vai ter um espaço para isso está prometido desde março, mas eu olhei antes de vir para cá, ainda não está operacional, mas a ideia é que isso apareça para que a gente possa fazer dados melhores. Bom, isso aqui é uma situação possível. Eu lá falando no meio daquele monte de homem, era uma situação comum, mas isso aqui também é possível. Essa pesquisadora se chama Anna Frebel, ela é do MIT, e isso aqui aconteceu agora, em agosto de 2009, em Glasgow, onde teve o International Nuclear Physics Conference. E o ano passado, quando ela sugeriram o nome dela, alguém falou assim, mas ela está grávida. E aí eu pensei, bom, está grávida, né? Não é uma doença mortal. Se ela quiser vir, ela vem. Se ela não quiser vir, ela vem. Agora, não ser convidada porque está grávida é grave, né? E, bom, ela foi convidada e foi com o filho. E ficou todo mundo esperando a criatura chorar, espernear, e a criatura não chorou, esperneou, dormiu o tempo todo lá enquanto ela deu a palestra, né? Então, ela foi bem corajosa de aceitar, ela foi mais corajosa ainda de protagonizar essa cena, né? Por 50 minutos, 45 minutos ali, o tempo da... Então, é possível, né? Talvez outras mulheres não fizessem isso é uma opção pessoal, mas ela optou por fazer e deu a palestra dela, que foi muito legal. Bom, essa reunião ela acontece junto com a reunião da IUPAP, do Comitê 12 da IUPAP, do qual eu faço parte. A IUPAP é a International Union of Pure and Applied Physics, e a IUPAP tem também um comitê de gênero, né? E esse comitê de gênero delineia várias políticas que estão associadas com o fato da IUPAP dar dinheiro ou não para eventos ou para solicitações que são feitas pelos diversos grupos ali que podem... Então, tem aqui um relatório, e aí algumas coisas interessantes que eles fizeram é que tem
Anti-Harassment Statement, né? Então, vocês veem que quando eu falei de assédio, isso não é uma prerrogativa brasileira, isso está aí no mundo, né? Isso existe, as pessoas são assediadas, e agora eles têm lá um documento que discute assédio. E eles também fizeram aqui um levantamento de dados, para tentar levantar dados, que a gente tentou replicar na SBF, né? Usou mais ou menos isso aqui como guia para fazer uma coisa parecida. Da mesma forma que eu vou mostrar aqui para a SBF, isso aqui também foi muito criticado, né? Sempre as críticas vieram dos homens, nunca as críticas vieram das mulheres. Mas para que fazer uma coisa dessas, né? Para a gente ter ideia de como é a nossa comunidade, o que ela pensa, como que ela é constituída e coisas desse tipo. Então, a gente fez aqui o nosso, né? Então, aqui teve esse questionário, ele foi passado aí no ano passado. Para vocês terem uma ideia do número da abrangência desse questionário, a gente teve a eleição da SBF recentemente. Na eleição da SBF, 611 pessoas votaram. E nesse questionário, 1.695 pessoas responderam. Então, ele atingiu mais gente, mais pessoas se importaram em responder o questionário do que pessoas se importaram em votar para a SBF. Então, e aí eu olhei o histórico, Rogério, não foi assim, é sempre assim. Você vai olhar o histórico dos votantes, ele é sempre baixo, mas o questionário foi o primeiro que a gente passou. Então, foi surpreendentemente bom o número de pessoas que responderam. E aí a gente vai em breve mostrar o relatório disso, mas o que a gente o que a gente concluiu assim de cara é que a SBF não tem nada de diverso. Os físicos são homens, brancos, heterossexuais. O resto é grupo subrepresentado. Então, 68% são homens, 61% são brancos, 88% são hétero e 59% são do Sudeste. Então, se a gente olhar para esse gráfico aqui, né, de fato, a maior parte dos físicos nasce no Sudeste e morre no Sudeste. E os que nascem em outras regiões migram para o Sudeste, né? Então, a única outra região que é próxima perde... o Nordeste perde pouco, o Sul também, mas a migração acontece sobretudo para o Sudeste, né? Não preciso dizer por quê, as razões são óbvias, mas isso transforma a nossa comunidade numa comunidade muito não diversa, né? Todo mundo mais ou menos igual, pensa igual. Bom, e o assédio? Bom, o assédio é muito grave. O assédio sexual é sentido por 12%, e não sentido por 88%. Então, parece que não é tão sério assim, mas se a gente for olhar, 32% das mulheres alegam ter sofrido assédio sexual, os homens não, coitados, né? Se for sob a ótica do nosso presidente, quem não sofre assédio é coitado. Mas assédio moral é, de fato, um problema bem sério. Percebam que é muita gente. 40% das pessoas, 40% dos físicos alegam sofrer assédio moral, certo? Então, isso é por outro chefe, isso é professor em sala de aula, isso é muita gente, né? Então, uma das coisas que a gente fez foi produzir uma cartilha de como lidar com assédio moral e sexual, mas moral porque a gente identificou que é um problema realmente sério na comunidade, né? Então, a gente tem lá uma cartilha, tem um grupo lá que me assessorou na Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma advogada, que é professora lá, que trabalha só com isso, e aí a gente fez uma cartilha, é o seguinte, porque o assédio pode acontecer num concurso, pode acontecer na sala de aula, então, quem procurar, como procurar, e aí essa cartilha aí dá o caminho, né, que tem que ser trilhado para a pessoa que se sente assediada. Inclusive, para entender o que é assédio, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que assédio é uma coisa que não foi assédio. Então, a cartilha ajuda também a identificar se o que a pessoa sofreu foi mesmo assédio. Bom, ainda continuando com o nosso questionário, né? A gente fez uma análise da percepção da rapidez de ascensão na carreira, e a gente vê que a maioria absoluta acha que ascende quase igual. Os físicos têm autoestima elevada, então tem 40% que acha que foi mais rápido, né? Então, mas o que chamou a atenção foi que 60% dos homens e 40% das mulheres que trabalham no ensino superior têm filhos. Isso é muito abaixo da média nacional, se a gente olhar para o IBGE.
né? E 40% das mulheres terem filhos, quando 60% têm filhos, significa que muitas mulheres abriram mão da maternidade para ser físicas. Certo? Então, é um outro dado que chamou atenção. E aí a gente fez uma análise de quais são as maiores dificuldades para progredir e aparece lá o sexo, problemas financeiros, né? Então, de fato, se a gente tem dificuldade para comer, para se alimentar, para morar bem, é difícil sentar e estudar física o dia todo, né? Raça ou etnia, e aí o quarto problema mais citado é a maternidade. Então, ter filhos parece que dificulta mesmo a ascensão na carreira da física. Bom, depois a gente fez, tem vários, né, eu vou mostrar só esse é o último, a gente fez um levantamento sobre várias coisas, mas aqui tem uma discussão sobre a ocupação dos respondentes e foi também um quadro que nos preocupou. A gente tem aí 3,5% de doutores desempregados, né? Então a gente gasta um monte de dinheiro para formar um doutor, a pessoa sai super qualificada, com capacidade de pensar, em princípio, sobre o que ela quiser, se ela é capaz de resolver e não tem emprego. 3,5%. E 12% dos físicos trabalham em mais de um lugar, da onde a gente interpreta que tem muita gente fazendo um bico, né? O trabalho principal não é suficiente para manter o salário digno para a pessoa se dedicar só àquele um emprego. Isso acontece principalmente com pessoas que estão envolvidas com o ensino médio. E aí, ó, eu tenho umas pérolas ali que não dão nem para mostrar, né? A gente vai publicar as pérolas todas, mas eu selecionei algumas que são representativas, né? Então, muita alegação de intimidação intelectual em sala de aula, o que é muito preocupante, né? Quando muita gente se dá o trabalho de escrever que se sente assediado ou intimidado pelo professor, é porque é um problema que a gente precisa discutir, não é? Eu imagino que não seja essa a ideia. Mas se as pessoas se sentem assim. Esse questionário, eu botei esse que era o pequenininho, né? Porque teve gente que se deu o trabalho de ficar escrevendo um texto desse tamanho para dizer por que vocês estão fazendo isso, não vão fazer coisa mais interessante, a SBF tem que se preocupar com outras coisas e não com o perfil dos sócios. Então em vermelhos, né? Porque de fato. E aí, claro que se a gente fizer a correlação entre as pessoas que acham o questionário irrelevante e que somos um bando de desocupadas que deviam estar fazendo outra coisa, são todos homens, né? Nenhuma mulher acha isso. Depois aqui de novo, né? Trata de foco estranho a natureza da SBF. Eu mantive os erros de português. Diz que a natureza jurídica da SBF não é para fazer isso, blá, blá, blá. Então, outra reclamação. E depois isso aqui é um tipo de reclamação que é muito séria, né? Meu orientador cobra em dinheiro dos orientandos que não mantêm a produção dentro do nível, tal. E no fim a pessoa vai além, né? Diz de onde que é de um grupo da URGS de ciência dos materiais. Então esse tipo de coisa tem muito, né, no questionário e salta aos olhos. E depois tem coisas assim, né? Tem muitos elogios, sugiro e espero que o resultado das pesquisas seja publicado. A gente está escrevendo um paper para uma revista internacional, então antes do paper ser submetido, a gente não vai divulgar o relatório, né? Porque depois tem que assinar que o trabalho é original, mas a gente tem mostrado um gráfico ou outro. Bom, em função desse estudo, de novo, não adianta ficar reclamando, né? A gente produziu uma série de recomendações e vou mostrar só aqui as primeiras. A primeira delas está aí para as IFES, né? Então aqui o IFT não é bem uma IFE, IFE é Instituto Federal de Educação Superior, então isso é só uma sigla, mas serve para todos os institutos e universidades. Então a gente precisa trabalhar para criar um ambiente mais inclusivo e respeitoso. A gente quer todo mundo fazendo física e se a pessoa se sentir bem no ambiente, ela vai fazer melhor, né? Oferecer apoio às vítimas, se é que tem tanta gente reclamando de assédio e de preconceito, que essas pessoas sejam amparadas institucionalmente. Não adianta só elas reclamarem e a instituição falar assim, não foi nada. Não, se a pessoa sentiu e a percepção dela é de que aconteceu alguma coisa errada, elas têm que ter amparo. Criar políticas para acompanhar os estudantes para combater a evasão. Eu não mostrei aqui, né, mas a evasão na Federal de Santa Catarina é da ordem de 80%. Eu acho que se a gente fizer esse levantamento em outras universidades, é da mesma ordem de grandeza. Aí eu fiz um estudo mais aprofundado com a ajuda de um professor de sociologia e de ensino de física da URGS, e aí a gente viu que muitas das pessoas que abandonam o curso de física, na verdade, não abandonaram
porque não deram conta nem nada, mas usaram a física como um trampolim social. Isso também foi uma coisa interessante de perceber. Então, muitas pessoas entram na física na graduação porque não conseguem entrar, por exemplo, na engenharia. O crivo é mais... Mas aí eles fazem 1 ou 2 anos de física e aí eles conseguem entrar na engenharia. Então, tem muita gente que sai do curso de física e vai para um curso onde ele enxerga uma possível ascensão social mais fácil. O diploma de engenheiro talvez garanta um diploma. Na prática não é assim, tá? Na prática o diploma que garante emprego imediato é o de licenciatura. Não é nem o de bacharelado, nem o de engenheiro. O diploma de licenciatura garante emprego na hora que a pessoa quiser. O salário não é o que devia ser, né? Mas a pessoa tem emprego. Mas, enfim, um pouco da evasão tem a ver com a procura por ascensão social. E depois a gente pensa em incentivar a criação de códigos de conduta. A SBF até tem um código de conduta, mas não fala nada de assédio, então talvez fosse o caso da gente rever isso e repensar, né? Conduta não é como é que a pessoa tem que se vestir no ambiente de trabalho, que é o que está lá, mas é conduta nos termos do que a IUPAP está fazendo, né? De evitar assédio, de evitar piadas sem graça, né? A piada só é engraçada, a brincadeira só é engraçada se ela é engraçada para todo mundo. Se ela é engraçada só para quem está fazendo a piada e não tem graça para os outros, ela não deve existir, né? Pelo menos não no ambiente de trabalho, né? No barzinho não seja, não tem controle, mas no ambiente institucional essa coisa não deve acontecer. Depois incluir nos currículos práticas pedagógicas, didáticas, teorias, metodologias e epistemologias associados aos grupos subrepresentados. A URGS tem um papel pioneiro nisso, eu acho que a Federal da Bahia também está fazendo. Então, tem algumas disciplinas na pós-graduação voltados para a discussão do racismo, da misoginia e da inserção social de minorias. Então, também é uma discussão que não é física, né? Mas se ela contamina o ambiente, talvez seja ideal que ela seja feita e levada a sério. Depois a gente fez algumas recomendações preliminares para órgãos de fomento, estou cada vez mais iludida, né? Pode ser que até o final do ano não exista nenhum, mas enquanto eles existem aí, então aqui algumas recomendações. Uma delas, se o problema para se manter na carreira é um problema financeiro, então a gente devia lutar para aumentar o número de bolsas de iniciação científica e extensão para que os alunos com vulnerabilidade socioeconômica possam se manter estudando física. E depois realizar estudos de demografia dos estudantes para criar políticas públicas visando equidade, diversidade e inclusão, não só de minorias, né, de mulheres, mas de outros grupos subrepresentados. E aí fizemos recomendações para nós mesmos, né, preliminares para a SBF. Então, tentar criar, junto com a SBPC e com as instituições de ensino, mecanismos para atrair pessoas que pertencem a esses grupos subrepresentados para a física e para as exatas. O Rogério está cheio de ideias, hoje eu fiquei conversando com ele, é um poço de ideias. Então, a ideia não é só, se a gente atrair mais gente, a gente pode atrair mais meninas também, né? Então, quanto mais pessoas a gente atrair por meio de vinculação de discussão sobre coisas rápidas em física, a imagem de físicos falando sobre assuntos de fronteira, sei lá, buracos negros, detecção de ondas gravitacionais, isso talvez tenha um efeito de atrair e atrair mais meninas também. Depois a gente gostaria de implementar a obrigatoriedade de espaços de debate sobre questões de gênero e minorias nos eventos apoiados pela SBF. Então, o encontro de outono da SBF tem essa prática, já aconteceu nos últimos 3 anos, se não me engano. Na reunião de trabalho sobre física nuclear e de partículas de campos, eu vou apresentar um pouquinho agora na Assembleia esse ano, mas o ideal é que esses números fossem veiculados e discutidos e que as pessoas dissessem para a gente o que eles acham e quais as ideias, né? E criar regras que incentivem a comunidade de físicos a olhar para a maternidade como algo positivo e não como um entrave na carreira. A sociedade precisa das crianças, certo? Se a sociedade precisa de filhos, isso não pode ser um fardo para as mulheres. Isso tem que ser uma coisa bem-vinda nas famílias e na sociedade. Então, tem que se discutir mecanismos para que isso seja, de fato, visto desse jeito e para que as mulheres que optem pela física não tenham que resolver não ter filhos para seguir a carreira. Podem resolver, né? Todo mundo pode resolver, mas isso tem que ser uma liberdade e não uma restrição
para conseguir continuar na carreira. Eu achei isso por acaso um tempo atrás, mas isso nos tempos atuais me diz muita coisa, né? Então, a gente tem que brigar por aquilo no que a gente acredita o tempo todo. A gente tem que tomar cuidado para que os nossos direitos não sejam... Quando a gente dá um passo e avança e consegue direitos, a gente tem que tomar cuidado para que esses avanços, essa coisa não retroceda, né? Então, isso aqui são as mulheres em Cabul, Afeganistão, em 1972, de mini saia, indo para a universidade. Em 2015, não dá para ver nem o olho das criaturas, né? E o que aconteceu? Isso não foi um movimento feminista que as cobriu da cabeça aos pés, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu também gosto muito desse versinho, né? De uma pessoa que eu não conheço, também achei na internet. A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. E aí tem o nosso grupo de trabalho. Eu estou saindo porque eu vou agora virar tesoureira, vou fazer mais conta ainda, mas eu vou continuar colaborando aí nesses artigos. A quem assumiu agora a presidência do grupo é a Carolina Brito, da URGS. A gente tem Instagram, tem Facebook, para as meninas mais novas acompanharem. A gente posta várias coisas que aparecem. A última coisa que a gente postou assim, de forma mais regular foi uma coisa dizendo assim, hashtag tem cientista no cinema. E a gente fez um levantamento de um monte de filmes onde aparecem físicas e engenheiras ligadas às áreas exatas. E está lá, e teve uma repercussão muito boa. E é isso, pessoal. Obrigada. Quer dizer que você teve menos votos do que a... eu queria começar fazendo uma pergunta, depois eu vou abrir para perguntas. Teve um artigo muito interessante no começo do ano no Economist, que ele estava avaliando o gap educacional, principalmente entre meninas e meninos em escola até o ensino médio, né? E eles têm notado, bom, nos países da OCDE, você já tem uma distância muito grande entre meninas e meninos na área de línguas, né, português. Quer dizer, as meninas estão muito na frente, da ordem de 1 ano letivo na frente dos homens. E esse gap está diminuindo na área de matemática, né? E aí o que eles notaram é que países que tentaram, ou que têm políticas para fechar esse gap, o gap aumenta mais ainda na área de línguas, né? Então, as meninas estão muito na frente. Tanto é que, nos Estados Unidos, hoje, você tem 60% mais mulheres na universidade do que homens, né? Quer dizer, o número de mulheres é 60%, 40%, né? Eu queria saber se vocês também têm dados também de evolução temporal, assim, para ver se esse gap está fechando aqui ou se ele está estabilizado, como é que está acontecendo com relação às meninas no Brasil, nessa área de física, né? A gente tem poucos dados, eu vou te dizer o que a gente tem. Na verdade, a gente da SBF não tem dado nenhum, né? A gente está trabalhando nisso faz pouco tempo, faz 4 anos, basicamente. Mas uma coisa que é bem claro é que a gente tem que, se a gente quer atrair mais meninas, melhorar isso, não adianta trabalhar nas pessoas da minha geração. Isso está consolidado. Nem nas pessoas que têm 30 anos que já decidiram o que vão fazer. A gente tem que atacar, são as meninas que estão entrando no mestrado e no doutorado para que elas não desistam, e as meninas novinhas lá, né, no ensino fundamental, final do ensino médio, para que elas se sintam atraídas pelas exatas. E aí essa coisa de mostrar que a física não são só fórmulas ali, que tem uma conexão com a realidade, é uma coisa importante. Os dados que a gente tem são com relação ao PISA e ao Enem, e eles foram levantados pela professora Marta Feijó, da UFRJ. Então, o que a Marta verificou foi que o PISA não é para a ciência, o que ela verificou quando ela fez o levantamento foi a coisa assim, mais sistemática de muitos anos, foi para a matemática, e o PISA se dá quando as crianças, as adolescentes têm da ordem de 15 anos. E no PISA, as meninas e os meninos brasileiros têm um desempenho parecido, terrível, por sinal, né? Eu diria que é ruim, mas é equivalente. E depois ela analisou o Enem, que é 2 anos depois. E no Enem, de fato, as meninas se sobressaem nas áreas de humanas, mas elas têm um desempenho em matemática, física e química que é lastimável. Não só elas vão pior na média,
como se fizer análise de questões individuais, elas sempre vão pior, né? Então, parece que ali já desistiram, né? Não estão nem aí com a física, a química. A matemática é menos sério, mas física e química é bem sério. Então, o dado que eu tenho para te dizer é isso. O ideal seria mesmo fazer um levantamento de longo prazo, né? É claro que, assim, se você olhar para esse grupo aqui, é todo mundo pesquisador em área diferente. Então, isso é trabalho da hora do tempinho que sobrou lá à noite, do sábado. Então, é sempre um esforço extra, né, para a gente fazer isso. Mas é claro que esses dados são importantes. E aí a gente conseguir dados que estão fora da SBF, né, é mais difícil. A gente teria, de fato, que fazer uma parceria com o pessoal do ensino que está trabalhando lá no colégio para conseguir fazer esse levantamento. Perguntas? Você falou que tem mais... as mulheres se dão muito bem, se dão melhor, né, nas áreas de humanas. Da onde será que vem esse estímulo para as humanidades? Ou será que há mais um desestímulo para as áreas exatas? Eu acho que não sei se tem o estímulo, mas eu acho que quando há o desestímulo da outra área, aí tende a ter uma migração. Tem estudos que falam, e aí eu não entendo nada disso, tá? Estou repetindo coisas que eu li. A história de que tem um viés social da mulher ser cuidadora, né? E dela se preocupar mais com outras pessoas. Isso faz com que essa coisa seja replicada e que atraia muitas mulheres para a área de biológicas. Então, se você for olhar um curso de enfermagem, de fisioterapia, esses cursos são cursos prioritariamente masculinos. E aí não é 60%, aí é 99% dos cursos. E, por outro lado, isso parece ser desestimulado nos homens. Quer dizer, será que os homens não têm que ter esse cuidado com o outro? De alguma forma, também poderíamos fazer um estudo, né? Por que os homens não vão lá estudar fisioterapia ou enfermagem ou coisas assim. Mas eu entendo pouco disso, né? Estou só analisando esses dados. Mas eu diria que a coisa é mais pelo desestímulo de algumas áreas do que pelo estímulo nas outras. Até porque se tivesse, a gente poderia aprender algo com esse estímulo, né? Se tivesse nas humanidades. Pois é. Mais perguntas? Bom, boa noite. Referente a essa questão do desempenho das mulheres, assim, enfim, das meninas e dos meninos no Enem, dos adolescentes e das adolescentes, eu tenho pesquisado, na minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, o foco é verificar essa questão do desempenho, tanto de meninas quanto meninos, no Exame Nacional do Ensino Médio. E existe uma coisa que é a questão do Enem, ela ser contextualizada. Então, aí a pergunta que eu faço é: as questões, no geral, quando a gente se aprofunda nelas pela análise de discurso, então, a maior parte das questões, as questões de física, elas são voltadas para um contexto que é mais comum do universo masculino. Então, você tem muitos exercícios de física que tem carrinho, tem coisas estereotipadas, que, assim, uma das análises que eu comecei é para ver se realmente esse contexto ele influencia. Aí a minha pergunta você acha que o Enem ele é um reflexo da prática da sala de aula ou não? Porque se ele é um reflexo da prática, então, na sala de aula, o que está sendo incentivado é que existem alguns lugares que são para as meninas e existem alguns lugares que são para os meninos. Como você chama? Viviana. Viviane, você sabe responder essa questão melhor que eu. Eu realmente não sei. Eu lido muito pouco com o ensino médio, né? Minha prática de eu fiz licenciatura também, mas a minha prática de escola foi pequeníssima. Eu não sei nada sobre o Enem, para ser sincera. Eu olhei para aquela prova na época que meu filho estava passando vestibular. Eu olhei para aquelas provas ali 1, 2 anos e depois não tornei a olhar.
Então, eu não posso fazer uma avaliação séria sobre o assunto. O que eu posso te dizer é que, de fato, se a gente replica esses vieses mais machistas aí ligados, que a gente está vendo no nível de físicos, né? Porque e se isso acontece em sala de aula, é claro que isso tem consequências. Tá certo? Agora, mais do que isso, acho que você sabe dizer melhor do que eu. Eu queria só fazer um comentário, porque eu já elaborei a questão do Enem uma vez. Eu acho que assim, é isso, né? A maior parte dos elaboradores são professores da própria universidade, na sua maioria nós somos físicos e a maioria dos professores são homens, né? Então, obviamente que, nesse sentido, eu acredito que isso transfere para a prova, né? E nessa parte. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Para mim é um estímulo estar aqui, até para entender essa mudança do tempo, porque essa palestra ela é motivante tanto para os jovens quanto para os que não são tão jovens. E eu sempre procuro estar atento a esses novos movimentos. Hoje, inclusive, eu vi saiu no noticiário o primeiro-ministro da Nova Zelândia, no parlamento, amamentando uma criança que era de uma outra pessoa. Então, isso vai mostrando para a gente a necessidade da mudança. Por outro lado, eu vejo o seguinte, é muito importante o interesse das pessoas. Quando eu fiz a minha formação em engenheiro, fiz na Escola Politécnica, e o professor de termodinâmica, ele falava, se vocês querem aprender termodinâmica, vão para a cozinha, vão aprender os processos de cozimento, de vácuo, que hoje está muito em voga, né? Processos adiabáticos, processos de temperatura constante, pressão constante. Então, acho que é muito importante esses exemplos que a senhora falou, e eu lembro bem desse professor de termodinâmica, e tem me servido muito para difundir o uso da física na cozinha, que é um local aparentemente feminino. Né? Muito bom. Só para terminar, aquele slide que, falando assim em termos de que a gente tem assédio, aquele slide que a senhora passou aí da pessoa na cadeira, logo depois do... Eu sei qual é esse aqui. Esse aí. Isso aí aconteceu com um colega meu no exame oral, que a gente tinha um exame oral em elementos de máquina. Os professores eram uma banca de 3 professores examinando um aluno, fazendo uma pergunta, falando que besteira, eu nunca ouvi tanta besteira como essa. E o rapaz era muito nervoso, não era eu. Mas a gente estava atrás, lá, falando, a nossa vez vai chegar. Esse rapaz terminou sentado de cócoras na cadeira para responder a questão. Foi uma risada geral. Mas eu faço até como uma questão, mas são esses exemplos que obrigam a pessoa a se não digo sobressair, mas lutar contra aquilo e aprender a se defender. Então, eu acho que os exemplos dos professores são muito importantes. E a senhora, eu acho que difundir esses conceitos nas escolas é muito importante. Tá bom, obrigada. Mais perguntas? Eu tenho uma outra pergunta. Onde que você nota que existe maior evasão no período entre entrar na universidade, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado? Eu não sei. Assim, no termos de Brasil, eu não sei. Eu tenho um gráfico de um estudo que foi feito no Canadá e tem um outro gráfico de um estudo que foi feito nos Estados Unidos que chama Leaky Pipeline. Então, mostra um cano, né? Entra um monte de... E aí tem os números que entram, os estudantes que entram no ensino médio, metade, meio a meio.
Aí depois eles vão para a universidade, aí as mulheres já vazam todas, e aí sobra uma porcentagem grande de meninos, e depois, conforme a coisa vai afunilando, lá no final sobra uma mulherzinha, assim, né? Então, esse estudo no Brasil não existe, então a gente tem que fazer, mas existem em outros países. Então, parece que, assim, teria que olhar para essas porcentagens que eu não lembro de cor, mas é uma coisa mais ou menos constante, né? Eu queria só fazer um comentário antes de terminar, que é uma coisa que aconteceu na minha vida depois que eu me envolvi com isso, né? Eu trabalho numa área que é uma área mais ou menos dura, né? Então, eu trabalho com física nuclear de altas energias, basicamente equações de estado que envolvem modelos relativísticos. Eu faço teoria de campo médio para trabalhar com esses modelos, então tem um pouco de teoria de campos, tem muita termodinâmica, enfim, tem bastante conta analítica e bastante conta numérica. Então, até eu me envolver com esses estudos, eu tinha tido uma aluna de mestrado que era a Raquel, esposa do Marcelo. Só. Todos os meus outros alunos de mestrado e doutorado, iniciação científica, tinham sido homens. E agora eu oriento todas as meninas de mestrado e doutorado da Federal de Santa Catarina. Então, o fato de eu ter me envolvido com isso, não sei, fez com que elas achassem que tem tivessem menos medo de vir e falar comigo, e perceberam que tem uma receptividade natural. Então, tem sido muito legal, porque agora eu tenho um grupo enorme, né? Nesse momento eu estou orientando duas alunas de mestrado, uma aluna de doutorado, 3 alunos de doutorado, um deles é deficiente físico, tem ela, né? Também, assim, não, você trabalha com isso, você vai me orientar. Então, assim, é estimulante, né? Quando tem um aluno assim que, quando vai embora, você fala, bom, ele consegue, eu também consigo. Tenho um pós-doc e tenho 5 alunos de iniciação científica, né? 3 meninas. Então, tem um monte de alunos, tem um grupo enorme, e o fato de ter tanta menina fez muita diferença no grupo. Tem festa, tem cafezinho, é um grupo mais diverso e tem mais ideias. Então, foi uma experiência pessoal assim, bem gratificante. Não tinha nada a ver com isso, né? Que refletiu na minha profissão de física mesmo. Tem sido legal. Ok, então, se não temos mais perguntas, vamos agradecer novamente a Débora.